Paulo Roberto, Bob Trípoli. Histórias. Nasci em São Paulo, na capital de São Paulo, e acharam que era pouco, né? Nascer em São Paulo, na capital de São Paulo, na maternidade de São Paulo, e me batizaram com o nome de Paulo, Paulo Roberto. Bem, isso em 1950. E de lá, eu, aos 6 meses, vim para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu cresci e me criei. Todos os anos eu viajava para São Paulo para ver os parentes, muitos parentes em São Paulo. O ramo da família era todo Trípoli de São Paulo. Então, eu ia todos os anos para São Paulo, saía do Rio nas férias escolares, julho, né, férias de julho, final de ano, ia para São Paulo passar as férias lá com os irmãos, 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã na época. Depois, minha mãe faleceu, meu pai casou-se de novo, e mais 2 irmãs, e as quais eu convivi durante muito tempo nessas minhas idas e vindas entre Rio e São Paulo. E assim foi indo, o tempo passando, até que aos 14 anos eu já contei sobre o meu primeiro trabalho, mas eu tive outros depois da companhia telefônica. Eu cheguei a trabalhar no comércio, quando tinha aquela perfuração de canetinha para o jogo de loteria. Eu fiz um cursinho na IBM, isso eu devia ter já uns 17 anos, 18 anos, não, menos. Tinha uns 17 anos, não tinha 18 ainda. E fiz esse cursinho lá para ficar numa lojinha lá perfurando cartão de jogos da época, de loteria. E uma lojinha depois de laticínios, onde vendia queijo, presunto, essas coisas, né? Então eu tinha essas experiências de trabalho ainda garoto, né? E também, quando pequeno, quando criança, eu me lembro que meu pai construiu um carrinho de rolimã, igual a esses que os meninos usam nas feiras, e eu ia com a minha mãe para ajudar a trazer as compras com aquele carrinho, e depois voltava para a feira. Eu achava muito legal aquilo, e me misturava lá com a molecada para fazer carreto da feira. Então eu comecei a fazer dinheiro desde criança, né? Aprendi a me virar, a fazer pipa, vender pipa, enfim, todas essas atividades. Então, mais essa história aí do Paulo Roberto, né? Sobre de onde eu venho. Então, eu morei no Grajaú, fui criado no Grajaú, no bairro do Grajaú, um bairro residencial na época, e até hoje ainda é um bairro residencial, estritamente residencial, e muito, muito lindo, todo arborizado, e era uma grande família. O Grajaú na época era uma grande família, era um bairro sensacional aqui do Rio de Janeiro, continua sendo um bairro muito lindo, se bem que hoje em dia já há muitos prédios, mas tem casarões fantásticos. Grajaú, eu cheguei a fazer um trabalho mostrando o Grajaú no YouTube, no meu outro canal do YouTube, talvez eu coloque para cá também. Então aí vai mais uma história